Você já viu aqui no Planeta Campo como as pesquisas da Unicamp estão levando inovação para o agro. Tem um sensor de umidade do solo mais resistente e com custo acessível ao agricultor familiar. E também pesquisas com uso de bioestimulante para acelerar o crescimento do agave, planta de origem mexicana resistente à seca e com potencial para a produção de biocombustíveis. O líder desse trabalho falou com a gente. É agora no Planeta Campo. No mundo tudo é energia, absolutamente tudo é energia. Mas infelizmente a energia para a gente utilizar, ela tem que estar de uma forma específica. Eu não consigo fazer fotossíntese, né? Mas uma planta consegue. E toda a energia que a gente tem no planeta praticamente vem do Sol. Então o grande desafio da humanidade é conseguir plataformas de recepção desses fótons, né? Dessa fonte de luz, e convertê-la em energia química, que é o que as plantas fazem. Então, teoricamente, onde tiver sol, o ideal é que a gente tenha planta. Entretanto, as plantas têm limite, e as plantas que a gente normalmente desenvolveu, né, por exemplo, a cana, o sorgo, o milho, são plantas que têm muitos limites com relação às temperaturas e à quantidade de água necessária. Entretanto, embora não seja tão sexy quanto as florestas, né, a maior parte do mundo é feito de regiões semiáridas. E nessas regiões semiáridas existem algumas plantas extraordinárias, acostumadas a isso, que são grandes plataformas de recepção e transformação de fótons em energia química e resistem tanto a alta temperatura como a baixa quantidade de água. Simplificando, o agave é talvez a mais produtiva dessas plantas. É um tipo de planta que é muito conhecido no México, porque ela é a origem da tequila, né? Você pode não conhecer o agave, mas a tequila é difícil você não, né? A tequila é uma espécie de cachaça, né? A cachaça do México, assim como a cachaça é uma bebida brasileira que vem da cana, no México eles tinham a tequila que vem do agave. E é muito parecido, sabe, com a cana, há analogias muito próximas, porque são plantas de altíssima produtividade por hectare, tá? E a diferença da cana, basicamente, é que ela resiste a altíssimas temperaturas, né? Baixa quantidade de água. E também tem uma diferença que é o tipo do açúcar que ela acumula, né? A cana, ela acumula sacarose. A sacarose, se a gente pensar no Lego, né? A sacarose é uma molécula com duas partes. Uma pecinha que é a glicose e outra pecinha que é a frutose. Quando a gente vai para o agave, o que ele faz é um polímero de frutose. Várias frutoses que juntam uma na outra, né? Que a frutose consegue absorver a água com muita facilidade. E é isso que tem, né, dentro das plantas do agave, em grande quantidade e que pode ser convertido em etanol. Agora você estava comentando do México, né, que você conhece a realidade de lá, e lá a questão do biocombustível, a princípio, não era tanto foco quando a gente pensa no agave. Quando a gente olha o México e o Brasil, por que o Brasil fez o álcool? Como você estava comentando antes, né, que nós somos movidos por um problema. Quando a gente chegou na década de 70 e tivemos a crise do petróleo, né, que o petróleo subiu de preço de forma extraordinária, o mundo parou. O Brasil não tinha petróleo. Aí o que o Brasil fez? Fez o etanol. E talvez essa seja a maior contribuição do país na história, né, da civilização. Mostrar que é possível, na superfície do planeta, produzir combustível que rivaliza com o combustível fóssil, né? O México não tinha cana, mas tinha um agave. E o México nós produzíamos cachaça, né? O México produzia uma cachaça deles, que é a tequila. Então, por lógica, eles poderiam pegar, né, o agave e fazer um proálcool, do mesmo jeito que a gente fez com a cana, mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles tinham petróleo. Então, o que no Brasil foi a crise do petróleo, no México foi a oportunidade do petróleo. E com isso deixaram a oportunidade de desenvolver o agave para biocombustível para o Brasil. Agora, qual que é o potencial do agave quando a gente pensa nessas regiões brasileiras do semiárido, quando a gente vai para o sertão? Ela tem uma expectativa de transformar toda uma região. Perfeito. Olha, o sertão brasileiro é o semiárido mais populoso do mundo, com cerca de 24 milhões de pessoas. Então, o sertanejo, né, como a gente geralmente fala, ele encontrou formas de conviver com o sertão. O Brasil é o maior produtor de agave do mundo, mas é o agave cisalana, que não é utilizado para produzir etanol, mas para produzir fibra. Mas é o agave, do gênero agave, né? Então a gente já sabe por aí que o sertão tem um enorme potencial de produção de agave. Para botar em perspectiva, né, a gente está falando de 107 milhões de hectares, o que corresponderia a 2 Alemanhas e uma Grécia juntas. Então, é uma área imensa, extraordinária, que é um grande receptor de fóton de luz, né?
Então, se a gente olhar com a cana, ela tem o agave, né, uma produtividade semelhante à da cana. Qual a diferença? A cana é anual, o agave não. O agave é cerca de 5 anos para produzir, semelhante ao eucalipto, né? Só que depois de 5 anos, a quantidade de biomassa que ela produz, se você divide pelos 5 anos, é maior do que a da cana. Então, quando a gente olha a produtividade potencial do agave, é muito semelhante à da cana por hectare, até mesmo maior. E é interessante o seguinte, o que o etanol faz, né? A gente geralmente não pensa muito no assunto. Quando você tem uma biorefinaria, você gera prosperidade. Por quê? Porque é diferente, por exemplo, você produzir trigo, exportar trigo, produzir milho, exportar trigo, produzir soja, exportar... Não. Você tem uma coisa industrial. Quando você tem indústria, você tem problema. E quando você tem problema, você precisa de gente que pensa em problema. Daqui a pouco aparece uma escola técnica. Daqui a pouco aparece uma indústria mecânica. Daqui a pouco aparece a necessidade de uma universidade. Daqui a pouco você nem lembra que toda aquela prosperidade foi gerada por uma planta. Como a gente tem como exemplo Ribeirão Preto, né? Sim. Ribeirão Preto vivia da crise do café, quando apareceu o Proálcool, e agora talvez uma das regiões mais prósperas do país, né? Com uma diversidade econômica enorme. Mas, no fundo, se você for puxar o fio, né? Quem trouxe isso tudo foi a cana. E as biorrefinarias, né? Que a gente não deveria chamar de usina, são biorrefinarias. O que falta, então, daqui para frente para a gente conseguir estruturar ainda mais essa cadeia produtiva? Que fase que a pesquisa aqui da Unicamp se encontra e quais são os próximos passos, professor? Olha, esse projeto, o programa Brave, né? É um programa que tem a Unicamp e o Cimatec, que é uma unidade do Senai, e a gente faz aqui a parte da biologia, a parte básica, a gente faz tudo nas pequenas escalas. Então, no Cimatec a gente tem a mecanização agrícola e a industrialização já em maior ritmo. O que nós fizemos até agora, e quando eu digo nós, somos nós mesmo, porque são meninos geniais que estão, né, jovens geniais trabalhando no assunto, incrível como a gente andou rápido e hoje a gente já sabe a planta que tem que ser usada, o processo que deve ser usado. E o que a gente agora precisa? Tempo, porque a planta demora um tempo para crescer. Mas já tem até uma grande empresa que tomou a decisão de, mesmo antes de ter todos os resultados do projeto, investir, né, em uma grande propriedade, 120 mil hectares, imagine, né, com a ideia de produzir 10 mil hectares de agave por ano. Eu acho que em 10 anos a gente nem vai lembrar que tinha esse laboratório aqui fazendo esse projeto, porque esse projeto já vai ter virado realidade. E a melhor coisa para um cientista é quando ele é esquecido. Quer dizer que o que ele fez deu certo. Onde o solo é seco e a chuva nem sempre chega, a ciência começa a abrir caminhos novos. O sertão brasileiro, historicamente desafiado pela escassez de água, passa a ser visto também pela lente da oportunidade. O que faz o homem conquistar o mundo é a empatia, é a nossa capacidade de cooperar e não de competir, embora a competição pareça, né, tão importante na hora. Ela é importante, como uma sintonia fina, mas a cooperação é fundamental. Então, eu diria que a grande coisa desse projeto é o fato de que ele vai para o sertão. E como a gente sabe, né, grande parte dos problemas brasileiros foram provocados pela seca. As secas geraram enormes migrações, né? Percentuais enormes dos estados nordestinos foram sendo esvaziados, migraram para as cidades, gerando favelas, gerando... Entretanto, nada disso é necessário, porque hoje a gente tem conhecimento, por exemplo, essas biorefinarias que a gente comentou, são só o primeiro passo para uma revolução industrial que gera emprego, gera renda. E olha, eu talvez não seja totalmente independente, né, isento para falar, mas o sertão, pelas necessidades, e como geneticista eu te falo isso com tranquilidade, você gera uma competição, né, uma seleção para verdadeiros gênios que você tem naquela região do semiárido. Não precisa de longe. Quase metade do Ita é feito por cearense. O Ceará é 90% de sertão. O Ceará é tão importante para o Ita, né, que é talvez a universidade mais complexa do país, né, que o Ita agora está montando uma unidade no Ceará. Então, além desse estoque de energia, de fótons, a gente tem uma inteligência naquela região que poderá ser aproveitada como consequência desse programa. Cara, obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Mas é todo meu. Tamo junto.
É a ciência avançando aqui dentro e fazendo a diferença lá fora. O Planeta Campo de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. O programa completo você pode acessar no nosso canal no YouTube, o Planeta Campo. Siga também a gente nas redes sociais, deixe seu comentário e participe. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. A gente alimenta um futuro melhor. Apoio Infinity e SLC Agrícola.